E daqui a 1 milhão de anos estarei por ti. Daqui a diga isso para o seu coração. E daqui a 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos e para ti eu para ti nós iremos, Senhor, pois Santo Cristo, palavra de vida eterna. Para ti eu e para ti eu oceanos lembraste de tuas promessas, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não amei em teu amor, capturou-me. De tuas promessas me mudaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não amei teu amor, capturou-me. Para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, a ti. E para ti eu vou, e para ti eu nos rendemos a ti, me rendo a ti. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.
permaneci no seu olhar, me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci no teu olhar, me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, do teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu queimou todos os outros amores. Só os apaixonados, aqueles que ainda têm fogo, fogo consumidor. Ei, agora suri queimando, Rebeca mandará essa. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Nos ajude. Pode vir queimar. Aumenta o volume. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar.
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, que nem é viado na vanora eu dele Magondur de descer camandará. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus coroas ao Cordeiro e a Ele. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a Eu não sei onde você tem colocado a sua esperança, depositado no seu coração. Aleluia. Aleluia. Não coloque as suas expectativas, talvez na gente aqui, que você possa entender a profundidade da adoração e depositar nele toda a sua vida, sua esperança, com o coração. Dia e noite, suba de dia e noite, suba de dia e noite, suba de
doce presença neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Espírito Santo, nós queremos te pedir, fala conosco. Carne, alma, nós te amamos, mas chegou a hora de você se submeter ao Espírito. Carne, nós ordenamos em nome de Jesus, fique debaixo do Espírito. Alma, emoções, medos, sensações, nós ordenamos em nome de Jesus, se coloque debaixo do Espírito do nosso Deus nesta noite. Espírito Santo, vem governar a minha vida, a vida dos meus irmãos. Nós declaramos que somos sujeitos ao Santo Espírito de Deus. Espírito Santo, tu tens liberdade em nosso meio. Nós vamos adorar ainda mais nesta noite, e eu quero declarar em nome de Jesus, cura, libertação, transformação, ativação, novidade de vida. Eu quero declarar nova estação, milagres que estão retidos, travados, impedidos, nós chamamos a existência, o nosso milagre nesta noite. Nós declaramos que armas forjadas por homens não prosperarão. Nós amamos, Senhor, as nossas vidas. Nós amamos, Senhor, as nossas famílias. Nós amamos, Senhor, esta igreja. Mas acima de tudo, Senhor, acima de todas as coisas, nós amamos o Teu Santo Espírito. Nós amamos a Tua presença, nós amamos a Tua glória, nós amamos a Tua majestade, nós amamos a Ti acima de tudo. Não estamos aqui, Senhor, para sermos aprovados por homens. Não estamos aqui, Senhor, para sermos populares. Não estamos aqui, Senhor, para nos amoldar ao padrão deste mundo. Mas nós estamos aqui, Espírito Santo, para ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós estamos aqui, Senhor, para levar o Teu Santo Espírito, para levar pessoas a terem um encontro real com a Tua presença. Este é o nosso objetivo, Espírito Santo. Devemos ao mundo, Senhor, um encontro contigo. Devemos ao mundo um encontro com a Tua presença. Devemos ao mundo, Senhor. Devemos ao mundo, Senhor, um encontro com a Tua presença. Senhor, há pessoas que entraram aqui, Senhor, abatidas. Há pessoas que entraram aqui, Senhor, talvez pela primeira vez, depois de muito tempo, longe da Tua casa. Talvez há pessoas, Senhor, que entraram aqui pela primeira vez, dizendo: eu vou ver o que tem lá. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Vem e vê. É o Espírito Santo. Vem e vê. É Jesus. Ah, Jesus, eu te amo.
Ah, Jesus, eu amo a tua presença. Dia e noite, Senhor. Suba a ti a nossa adoração, Senhor. Dia e noite, suba a ti a nossa adoração, Senhor. Que possamos, Senhor, elevar a ti, Senhor, a nossa adoração como um cheiro suave às tuas narinas. Oh, Santo Deus. Dia e noite, suba a ti.
coração 2 Coríntios 10, do capítulo 3 até o 5. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Mais uma vez, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Amém? Senhor, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, Senhor. Ela é uma espada de 2 gumes, que quando ela é lançada, Senhor Pai, ela faz separação de junta, de medula, de alma, de espírito, Senhor Pai. A Tua palavra é o alimento, a Tua palavra é o pão, é a água que nós necessitamos aqui nessa noite. Fala conosco, Senhor Pai, não o que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o Senhor me deu um tema, e o tema dessa mensagem eu fiquei, até agora eu ainda estou lutando com ela, porque é algo que eu tenho vivido desde que eu entrei aqui na igreja. Quando a mente tenta sabotar a fé. E eu tenho passado por alguns meses nessa luta. Constantemente a minha mente tem tentado sabotar a minha fé. Ora consegue, ora não. Isso é uma verdade. E quando o Rodrigo falou comigo há quase 30 dias, mais ou menos isso, o pastor Rodrigo te procurando ali e tal, estava no estacionamento, eu falei, meu, pastor Rodrigo me procurando? Nossa, o que eu fiz já? Quando você está com a mente meio atrapalhada, qualquer coisa você já pensa que já está errado, né? Que já vai perder, que já é alguma coisa. E aí ele veio com essa, eu fiquei tipo, hã? É o quê? Irmãos, eu amo falar de Jesus, mas tem um tempo que eu tinha desistido, sabe? Nunca desejei púlpito, nunca desejei nada disso. Mas tem alguns meses já que isso tem me esmagado por dentro. Sabe quando você está faltando algo? Sabe quando você se sente perdido? Não é isso, não é isso, não é sobre isso, não é. É aquele lugar ali, mas sabe que é um lugar que você não quer voltar? E aí quando o Rodrigo veio com isso, foi no dia que o Senhor me pegou ali atrás, que eu estava esbravejando com Deus. Servindo, irmãos. Eu estava servindo lá no estacionamento. Tem 30 dias que eu tenho pensado em mandar mensagem para o pastor falando, pastor, não dá para mim. Vamos marcar para outro dia, pensando numa forma de dar uma desculpa legal. Ô pastor, não sei, alguma coisa. Você está tentando pensar em alguma coisa? O que eu vou falar para esse cara? O cara é de Deus, mano. Ele vai descobrir que eu estou metendo louco. Tem que ser uma coisa assim, que realmente aconteça. O carro quebrou, pastor. Ai, Jesus. E assim, ó, eu tenho, como você, eu acredito nisso, que a gente tem muitas expectativas de viver milagre. E eu falo, Senhor, eu quero viver isso, eu quero viver. É muito bom quando a gente escuta um testemunho, isso nos alimenta, né? Mas quando a gente vive algo com Deus, não tem como. E o que eu tenho percebido é que na mesma proporção que a minha expectativa para viver o milagre, a minha mente tem tentado sabotar isso. Provérbios 23 diz assim, né? Assim como imagina em sua alma, assim ele é. A forma como eu e você pensamos determina como vivemos. E às vezes não é algo externo que está acontecendo,
Não um problema externo. Às vezes é algo aqui dentro. E aí eu fiquei pensando nisso. Falei, Senhor, realmente, está tudo indo bem. Graças a Deus. Estamos com saúde, estamos trabalhando. Todos os dias o Senhor, com a misericórdia e a graça, nos permite mais um dia, mais um momento de vida, um fôlego de vida. O problema está dentro. Está muito longe? Está abaixo? E aí eu fiquei pensando nisso. Falei, Senhor, existe um conflito interno aqui que eu estou precisando acessar. O Senhor falou comigo que você precisa ressignificar alguns pensamentos. A sua mente está sendo bombardeada e você está com os escudos abaixados. E assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Primeiro ponto, uma mente desordenada. Eu falei, Senhor, eu estou entendendo, eu estou com a minha mente bagunçada mesmo. E tem um tempo que eu tenho passado com um psicólogo e eu tenho falado com ele assim, tenho falado para Deus, tem que ser intencional isso aqui. Estou ouvindo tanto isso e tem que ser intencional. Então assim, todas as nossas semanas têm sido uma bênção. Porque um pouco que ele me ensina, um pouco que eu passo para ele também, ele tem ficado com uma pulguinha atrás da orelha. Porque ele já foi em algumas igrejas evangélicas, se frustrou. Ele fala, cara, mas você é diferente, mas você troca uma ideia diferente. Doado, pai, tal. Ele também tem, aí nós ficamos conversando. Eu falo, cara, esse Jesus aí que você conheceu não é a realidade. E tem sido muito bom para mim encontrar nos meus pensamentos. E aí eu fiquei pensando nisso, uma mente desordenada. Falei, Senhor, eu estou com essa parada aí, preciso acertar esses pensamentos. Aí eu pesquisei, mente desordenada, o significado, desordenado. Desorganizada, bagunçada, caótica, confusa, desarrumada, tumultuada, desajustada e desconexa. Sem conexão. E aí eu senti aquela fisgada no peito. Estou sem conexão contigo, cara. Você se perde tanto dentro dos seus pensamentos que não está dando espaço para mim. E eu fiquei meditando nisso. E aí eu comecei a perceber que no exterior, nada pode ficar desorganizado. Porque a bagunça que às vezes está dentro da cabeça não permite que alguma coisinha esteja fora do lugar em casa, na empresa, na minha mesa, tem que estar tudo. Porque aqui dentro já está meio atrapalhado, imagina se ao meu redor também tiver. E às vezes, em casa, o chato é quem? O pessoal fala, a gente conversa e fala, meu Deus, eu estou no céu, Deus é bom. Porque em casa o chato sou eu. Irmãos, pensamentos geram a imaginação. A imaginação produz palavras e as palavras constroem destinos. Provérbios 18, do 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfazem. A morte e a vida estão no poder da língua e o que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 23 falou o quê? Assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Palavras, elas constroem destinos. Do fruto da boca o coração se farta. A morte e a vida estão no poder da língua. As palavras, elas apontam destinos. Então, pensamentos geram imaginação. Uma mente desordenada. Pensamentos vão gerar a nossa criatividade. A imaginação, a gente vai pensar tanto nisso que ela vai começar a produzir palavras. E essas palavras, elas vão apontar destinos. Se da boca sair vida, vai produzir vida. Mas se sair morte, vai produzir morte. Muitas vezes o que começa na mente vai terminar e vai refletir na vida. O problema de uma mente desordenada é que quando entramos em crise ou estamos passando por um momento de crise,
na nossa mente nós já nos imaginamos derrotados. Conversei com algumas pessoas e perguntei isso para o psicólogo. Falei, cara, dos seus pacientes, quando eles já estão assim com a cabeça, já pensa que vai dar tudo errado. Faz sentido, então. Já se imaginamos falhando, já se imaginamos desistindo. Foram 30 dias, irmão. Até hoje eu ainda estava pensando em meter alguma desculpa. Demorou, olha por mim, olha por mim. Eu em casa, falei, tô pensando ainda o que eu vou falar para o pastor. E aí a fé não tem espaço para agir. A gente está com a cabeça tão desorganizada. Como que a gente vai ter espaço para a fé agir? Como que a gente vai pensar em fé dessa maneira? Então a nossa mente, ela está sabotando nossa fé. E foi engraçado que no sábado eu estava bolando o plano. Amanhã, culto, chegar lá na igreja meio abatido, falar com o pastor, né? Pastor, então, né? Quinta-feira, tentando arrumar uma viagem, um trampo, alguma coisa. Deu um problema numa máquina de cliente na quinta-feira, mas estava para semana passada. Eu falei, nem passei nessa, que eu ia ter o gancho. Mas Deus sabe certo, né, as coisas. E no sábado eu pensando, amanhã eu tenho que... E ainda orando, né, Deus, me ajuda aí. Me ajuda a dar uma desculpa. E aí, o pastor pregando, ele falou uma parada que eu marquei na hora, assim, ó, na antiga aliança, missão, sinal e fé. Na nova aliança, fé, missão, sinal. E aí ele até colocou, né, Mateus 16, os sinais acompanharão os que crêem. E aí no sábado eu estava falando, Deus, me dá um sinal amanhã. E aí a cajadada já veio assim, que sinal, meu amigo? É fé. O sinal fica para o final, vai pela fé, vai vir a missão, aí no meio do caminho o sinal vai aparecer. Aí eu estava ali, eu falei, cara, meu Deus, é um sinal mesmo. É um sinal mesmo, depois dessa cajadada. Ai, Jesus. E aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, realmente, tem pensamentos aqui na minha cabeça que têm se tornado uma fortaleza. E algumas ideias têm sido algumas prisões. Quando eu vi o pastor aqui, foi a primeira coisa que eu falei, pastor, 30 dias que eu estava pensando em desistir. E Deus tem trabalhado de uma maneira em mim assim sobre exposição. Sempre foi muito difícil. Acho que para todo homem e acho que quase para todo mundo é muito difícil se expor. E alguns testemunhos do Rodrigo, no sábado a gente estava numa comunhão que o pastor Alex fez com a hospitalidade, e alguns testemunhos dele se expondo, como ele já fez várias vezes aqui na igreja. Eu falei, cara, esse é o caminho. Eu quero fazer mais disso. Esse é o caminho da cura. Porque a palavra fala, né, que nós pedimos perdão a Deus para ser perdoados, mas quando nós confessamos para um amigo, a gente é sarado. E eu vendo Deus trabalhar, e nesse mesmo tempo, nesses 30 dias, Deus trabalhando em cada ponto para me ministrar. Eu falo, Senhor, como é graça, como é misericórdia. Muitos pensamentos, irmão, nos afastam de Deus, nos fazem duvidar, nos fazem até desistir. E se a gente se permitir se isolar nesse lugar, sozinho vai ser muito difícil. E de fato, quando o Rodrigo fala que aqui é um lugar seguro, irmãos, não sei você, mas o que eu sinto é que realmente é um lugar seguro. Não é porque eu estou aqui, não. É porque o meu sentimento, a nossa família, o que a gente tem conversado fazia muito tempo, que a gente não chegava numa igreja para realmente sentir aquilo que é falar. Não fica mais só no âmbito da fala, mas você sente uma convicção dentro do seu espírito, falar, eu estou realmente no lugar seguro. Aqui eu posso ser vulnerável. Aqui eu posso se permitir ser curado, porque essa é a vontade de Deus. Eu falei, Senhor, e eu quero acessar esse lugar.
Eu estou ao mesmo tempo querendo desistir, mas ao mesmo tempo eu quero cura, Senhor. Como que eu acesso isso? A transformação também vai começar na mente. Romanos 12:2 diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em sua forma de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Permita que Deus transforme por meio de uma transformação de mente, metanoia, mudança de mente. Eu falei: Senhor, eu creio. Uma mente não transformada vai sabotar uma vida que Deus quer transformar. Eu falei: Senhor, já chega. Já chega. Eu sei que tem muita coisa ainda para o Senhor fazer aqui em mim, e a minha mente está limitando isso. Eu quero ser transformado, eu quero ser aperfeiçoado todos os dias. Eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um amigo melhor. Eu quero ser um empresário melhor, eu quero ser um filho de Deus melhor, eu quero servir melhor, eu quero servir a minha família melhor. Eu tenho falhado. E se eu ficar nesse conflito interno, até quando isso vai demorar? A fé é a matéria-prima do milagre, os nossos pensamentos são a matéria-prima das nossas ações. E, a fé é o ponto inicial. Mas os meus pensamentos, ele também é a matéria-prima do meu agir. Eu preciso permitir que Deus faça essa mudança de mente. Opa, eu entendi que a minha cabeça está aguçada. E agora eu preciso acessar esse lugar. E como que a gente vai fazer isso? É largando o lugar de governo. É colocando o Senhor no lugar que Ele tem que estar, no centro. Até aqui eu estava tentando, mas não dá. Eu não aguento, eu não suporto. Colossenses 3. Abre aí sua Bíblia, Colossenses 3, por favor. A gente vai ler até o versículo 11. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Aleluia, Jesus. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que você aprende a conhecer o seu Criador. Como que a renovação da mente, se permitir da renovação da mente, como que vem? À medida que nós conhecemos o nosso Criador. Irmão, só de domingo não vai dar para conhecer o Criador. Só nos cultos de quinta não vai dar para conhecer o Criador. Uma vida inteira aqui não vai dar para conhecer o Criador. E aí o Senhor me pegou. Como que está o seu devocional? Como que está aquele tempo que a gente se perdia junto?
Lembra aquele tempo? Lembra daqueles dias que não tinha hora para começar, mas também não tinha hora para acabar? Que não tinha lugar, que não tinha tanto conhecimento, que não tinha tantas desculpas, que não tinham tantos afazeres? Lembra quando eu era uma prioridade? Lembra quando o que você mais desejava era me conhecer? Você quer renovar a mente? Conhecer Jesus. Irmãos, é só assim. Todas essas práticas aqui é só conhecendo Jesus que a gente vai conseguir deixar isso para trás. Está com a mente desorganizada? Tem algo dentro de você dizendo que você não vai conseguir, que você não vai dar certo. Desiste. É Jesus. É correr para Jesus. Terceiro ponto. O que você alimenta define o que você pensa. Mateus 6. Abre comigo de novo. Mateus 6. Verso 22. 22, 23. O que você alimenta define o que você pensa. Primeiro ponto, a gente falou, uma mente desordenada. Segundo ponto, eu entendi que eu estou com a mente desordenada, eu preciso agora uma transformação de mente. Preciso permitir que Deus me transforme por meio de uma renovação da minha mente. Como que isso vai acontecer? Conhecendo mais Jesus, buscando mais a Cristo. O terceiro ponto, o que você alimenta define o que você pensa. Mateus 6, 22, 23. Se seus olhos são como uma lâmpada que ilumina, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Irmãos, o que entra pelos nossos olhos vai direto para a nossa mente. E o que entra na nossa mente, aquela imaginação que a gente alimenta aqui, são as palavras que vão apontar destinos, ela vai formando a nossa realidade. Então, muito do que nós temos olhado pode ser bênção, mas também pode ser escuridão. Pode ser luz, mas pode ser escuridão. E a palavra deixa bem claro: se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? O que temos assistido, o que temos ouvido, o que temos escutado? O que tem roubado o nosso tempo? Eu conversei com os jovens, a gente teve um culto ali em cima, tal, com os teens, e eu compartilhei com eles uma mensagem falando o seguinte, sobre coisas que não são pecado, que tem nos afastado de Deus. Porque o pecado a gente já sabe o que é pecado. Eles ali já sabem, todos já sabem o que é o pecado e que afasta de Deus. E o problema é o pecado, claro, mas ao mesmo tempo não é mais o pecado só. Porque Satanás desde que o mundo é mundo, né? Então assim, como que ele tem nos fisgado na era moderna? Coisas que não são pecado têm nos afastado de Deus. É o consumo excessivo de coisas que são lícitas. Filmes, séries, a gente gosta demais disso. E a gente perde tempo com isso. Mas é aí que começa. Não que é pecado, não vai parar com tudo isso, mas assim, é sobre saber dosar. Irmãos, eu estou rasgando o que o Senhor falou comigo. Você está se perdendo tanto em algo que que é lícito. Mas, 3, 4, 5 horas direto vendo um filme, maratonando uma série em rede social. E aí quando vai orar, como que ora? Não sabe nem orar. É 5 minutos já está. Ai, Jesus. Ontem estava na live, o celular caiu, desligou, eu perdi a live inteira da oração.
Entrei, meu, foi uma rasteira que eu caí mesmo seco. Eu entrei, fiquei lá, irmã, falando, daqui a pouco, plá. Quando eu percebi, já tinha, ainda bem que pelo menos eu saí, né? Porque às vezes tem uns irmãos que a live acaba, você vê lá, você fala, essa semana, né? Eu vou ter que denunciar aqui, viu? Denunciar no púlpito aqui. A irmãzinha ali, ela gosta. Não, vamos acompanhar para ver quem está dormindo. Não trabalho com nomes, irmão. Vamos ficar um tempinho ali. Vamos ficar um tempinho aqui. Aí todo mundo sai, fica eu e uma pessoa que está comigo em casa assistindo, participando da oração, que eu não vou trabalhar com nomes. Lugar seguro, né? Vamos ver aí quem fica aí, porque alguém deve estar dormindo. Olha lá, olha lá. Se ficou é porque não tá dormindo. 20 minutos já de que a live da oração acabou e o irmão tá falando. Esse irmão tá arrebatado no espírito. Oh, glória. Irmãos, não sei pra você, mas eu nunca tive problema de dormir tarde, mas vamos participar da oração. Cara, começar a ficar ajoelhado no milho, porque não é possível. E aí quando o irmão fala, irmão Tiago, pra você orar, a voz já tá. Meu Deus. Mas assim, irmãos, como que pode? Se fosse um filme, ia até. O que você alimenta define o que você pensa. E eu estava pensando, vocês sabem a diferença de ouvir e escutar? Ouvir é algo natural, né? É físico. Tipo, agora escutar já é intencional. É prestar atenção, é querer. E aí a pergunta que eu me fiz, o que eu estou ouvindo e o que eu estou escutando? Tudo que está acontecendo aqui na igreja, aqui na UI, nos cultos, todo o mover que Deus está fazendo, eu estou ouvindo, natural, e entra agora, ou eu estou escutando, estou sendo intencional, eu estou falando, eu quero participar disso. Senhor, nem que seja para entregar o copinho lá na porta, eu quero estar no meio disso. Porque não dá para alimentar a dúvida e querer viver fé. Vai ter. Quarto ponto. Jesus nos ensinou como vencer essa batalha na mente. Lucas 22. Abre aí de novo, irmãos, por favor. Tem mais 3 textos aqui para a gente ler. Já estamos chegando para o fim. Lucas 22, 39 até o 42. Jesus no Monte das Oliveiras. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Irmãos, certeza que Jesus estava angustiado aqui. Certeza. Que ele estava pressionado. Mas eu não consigo acreditar, posso estar errado, que era por medo do que ele ia passar, do que ele ia sofrer, da cruz, dos flagelos que ele ia sofrer. Eu acredito que a angústia que Jesus estava nesse momento era sobre o primeiro momento de toda a criação, que ele ia sentir a ausência da presença de Deus. Porque os nossos pecados iam ser depositados sobre ele. O próprio Jesus, ele fala isso, né? Pai, por que me abandonaste? Então eu acredito que a angústia de Jesus aqui era sobre essa quebra da conexão que ele tinha com Deus. Mas como que ele venceu esse momento? Orando.
Então, quando a mente dele, as angústias, o propósito estava chegando, que a carne dele estremecia. É engraçado que a palavra fala, como de costume. Esse é o lugar. Eu entendo que eu estou precisando organizar meus pensamentos. O Senhor, Ele vai fazer uma mudança na nossa mente, uma renovação na nossa mente. Precisamos permitir para que o Senhor faça. E a permissão é compreendendo. Nós buscamos ao Senhor, nós passamos tempo com Jesus para que isso aconteça. Nós oramos. O que Jesus fez? Ele não fugiu, ele não se isolou, ele não desistiu, ele foi orar. Momentos de crise, irmão, não dá pra gente fugir de Deus. A gente tem que fugir para Deus. A gente tem que correr para Ele. E eu falo para vocês que nos momentos que eu tive mais crises internas, assim, dessas batalhas, foram os meus melhores momentos. Porque eu estava ali naquele cantinho, lá no fundo, sem ninguém ver, mas Ele via. O Senhor me abraçava, derramava do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Da mesma forma Ele está te vendo. Existe graça, existe misericórdia, existe amor, existe renovo. Tudo que vem dele vai vir, mas existe algumas responsabilidades naturais que eu e você precisamos ter. Nós vamos precisar tomar cuidado com o que a gente vê. Essa é uma delas. Quando a mente estiver confusa, os pensamentos gritarem e a vontade de desistir vier, se esconda em Deus, não de Deus. Se o louvor quiser subir já, gente, por favor. Refúgio não é a ausência de luta, refúgio é a presença de Deus. Último texto para a gente ler, Romanos 8. Pessoal do louvor, vocês querem? Podem ir já, vamos finalizar. A base de tudo é Cristo. Romanos 8, versículo 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nossos pecados. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo dos mortos dará vida ao seu corpo mortal. Por meio desse modo, o Espírito que habita em vocês
Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Amém? Jesus é tudo, irmãos. É tudo. Aleluia. Se não está legal, é Ele. Se está legal, continua sem Ele. Eu não sei você, mas eu já cantei muitas vezes, tem um louvor assim, né? Mas nesses últimos meses eu tenho de fato entendido no meu corpo. Se está bem, é Ele. A porta aberta é Ele. A fechada é Ele. E nesses 30 dias, sabe o que é você de fato? Aquilo que fala assim, cara, é isso. Eu estou sentindo aqui dentro, essa porta aberta, a porta fechada. Não é mais sobre algo externo, vai muito além. É dentro. Se está bem, fica de boa. Isso foi a oferta por nossos pecados. Por meio de Cristo fomos declarados. Em crise ou momentos de crise, é Cristo. O refúgio, a transformação de mente é Ele. A transformação de filhos é Ele. A cura, a libertação, a salvação, a vida, a abundante vida é Ele. Os medos, os traumas, as dificuldades, cada um que está aqui. A minha singela e simples oração é que o Senhor está te vendo, o Senhor te conhece, o Senhor sabe o que eu e você temos pensado, temos sentido. Corra para Ele. A solução, a cura, a libertação, a paz que excede entendimento.
necessidades, Senhor Pai, que nós carregamos só podem ser preenchidas pelo Senhor. Santo Espírito, Senhor, esteja sobre cada um de nós. Que o Seu Santo Espírito, Senhor, nos fortaleça. Comece a dizer palavras de gratidão, de exaltação, no nome de Jesus. Comece a dizer o quanto você é grato. Comece a declarar: Maranata, vem Jesus sobre a minha vida. Maranata, vem Jesus, ora vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Depressão, sai agora em nome de Jesus. A ansiedade, nós te repreendemos em nome de Jesus. Medo paralisante, saia em nome de Jesus. Ataques contra casamentos, espírito de confusão, nós te repreendemos em nome de Jesus. Declaramos a plenitude do Teu Espírito sobre nós, Senhor. Como expressar minha gratidão? Posso até cantar alguma canção que vai agradar, mas a sua não. Liga a sua voz e cante conosco. Então vou levantar as minhas mãos em louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além.
Aleluia. Em resposta Aleluia. a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada a ver de um coração cantando aleluia, Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Diga assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo meu milagre, Jesus. Diga: obrigado pelo meu milagre, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Jesus. Eu vou pedir para você se sentar um pouquinho, porque nós temos ainda algumas coisas para acontecer aqui hoje. Se vocês puderem ficar um pouquinho, a gente já finaliza. Vocês são lindos. Vocês são lindos. Eu amo esse povo. Glória a Deus. Amados, eu li um texto aqui no sábado e eu vou ler de novo hoje. Primeira Coríntios 14, verso 1. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Na velha aliança, a função profética, ela difere da função profética na nova aliança. Porque na velha aliança, os homens não têm a capacidade de se conectar com Deus, a não ser por intermédio do sacerdote. Então a forma de Deus falar com o seu povo é através da profecia, através do profeta. Quando Jesus Cristo morre na cruz, isso muda, porque agora o Espírito Santo mora aqui, mora aí. Você pode dizer: ele mora aqui, o Espírito Santo mora aqui, ele mora aí. O Espírito Santo, se ele mora aí, não faz muito sentido ele sair daí de dentro para gritar com você lá de fora. Imagina, o Espírito Santo está dentro de mim, aí ele se retira de dentro de mim, vai lá fora e grita: Rodrigo! Então a função profética, ela continua existindo, mas na nova aliança, o profeta não tem a função de me dar destino. O profeta tem a função de confirmar algo que Deus já estava falando comigo antes. O profeta, ele vem agora como uma resposta de Deus a algo que eu já estava sentindo aqui dentro. E em casos excepcionalíssimos, quando eu estou adormecido na fé, o profeta às vezes tem que vir para dar um chacoalhão e falar: acorda, porque o Pai está querendo falar com você. Jesus Cristo nos emancipou.
Jesus Cristo nos deu autonomia. E por que ser igreja é tão mais difícil hoje? Porque eu escolho andar com você, que tem o Espírito Santo, e com você, e com você, e com você, e nós juntos formamos o corpo de Cristo. Mas queridos, eu queria te contar um segredo. Não existe movimento do reino sem o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo foi deixado como garantia da volta de Cristo, o penhor, a garantia. Jesus disse: gente, eu vou voltar para buscar vocês e para buscar o meu Espírito Santo, que eu vou deixar com vocês. O Espírito Santo é a presença de Jesus. Por que isso é importante? Isso é importante porque nós precisamos buscar em todo o tempo os dons do Espírito Santo. Em todo o tempo. O apóstolo Paulo, ele elenca 9 dons na carta aos Coríntios. E ele diz para esta igreja: eu fico muito feliz com vocês, porque não lhes falta nenhum dom. Mas ao mesmo tempo, ele cita 12 pecados. 9 dons contra 12 pecados. Ele diz: olha, vocês não têm falta de dom nenhum, mas existe 12 raízes de pecado dentro de vocês. O que eu quero dizer aqui com você? Por que eu estou trazendo isso? Porque o que foi ministrado aqui pelo Tiago é muito importante. Nós levarmos os nossos pensamentos cativos a Cristo. E é muito importante esta igreja saber que nós precisamos do Espírito Santo. Somos 100% dependentes do Espírito Santo. Pastor Rodrigo, a sua ordenação pastoral resolve os problemas? Não. Ela é incapaz de produzir qualquer coisa. Mas o poder do Espírito Santo, isso pode tudo. Pastor Rodrigo, a sua mão pode fazer alguma coisa? Não. Mas o Espírito Santo, através de nós, pode fazer grandes coisas. Somos 100% neste lugar dependentes do Espírito Santo. Então a gente não vai gerar entretenimento nesse lugar. Este lugar não é lugar de entretenimento. Este lugar não é lugar de te distrair. Este lugar não é lugar de te emocionar. Este é lugar de te levar a um encontro real com o Espírito Santo. Você entrou aqui hoje talvez dizendo assim: eu tenho algo em mim que precisa ser transformado, eu tenho um milagre que precisa acontecer, eu tenho algo que precisa acontecer na minha vida. Eu vou te contar um segredo. Você saiu daqui, você entrou aqui talvez imaginando o que Ele poderia fazer por você. E eu quero dizer que você não vai sair daqui sozinho. O Espírito Santo vai com você. O Espírito Santo vai passar por aquela porta, ardendo dentro do teu coração e gerando o teu milagre, e gerando a transformação, e gerando vida na onde não há vida, gerando paz aonde não há paz, gerando prosperidade onde há escassez, gerando porta onde nem tem porta.
gerando acesso aonde não há acesso. Eu quero dizer que o Espírito Santo sai deste lugar com você, dentro de você, realizando grandes coisas na tua vida, porque nós não podemos, mas Ele pode todas as coisas, e neste lugar nós somos 100% dependentes da presença dEle. 100% dependentes dEle. Você é 100% dependente dEle. Ele está aí. Ele está aí. Jesus, através do seu Espírito, está aí. Ele está aí. Ele está aí. Quer ver Jesus? Olha para você, porque Ele está aí dentro. Jesus, perdoa, porque às vezes a gente não te percebe, mas o Senhor está aqui. Ele está aí. Ele está aí. Às vezes a gente põe Ele para correr, né? Às vezes a gente põe Ele para correr. Hoje um homem me irou. E eu coloquei Jesus para correr. Eu falei, ai, esse incircunciso. O homem, né, no caso. O Sérgio estava do meu lado. O que vocês acham? Que Jesus foi ou Jesus ficou? Nada pode nos separar do amor de Deus. Até quando eu mando Jesus embora, Ele fala, nada pode me separar do amor que eu tenho por você. Amado irmão, nada pode te separar do amor que Ele tem por você. Nada pode separar do amor que Ele tem por nós. Jesus mora em nós através do seu Espírito Santo. E nós pensamos que Jesus é um andarilho que está sempre de mala pronta para avaliar se você foi um bom menino ou um mau menino. E dependendo da resposta, ele já se foi. A palavra não diz que a gente pode mandar ele embora. A palavra diz que nós podemos apagar o Espírito. Ou seja, como uma chama ardendo dentro de nós, que ela não deixa de existir. O pavio vai estar lá, o óleo vai estar lá, mas nós podemos no máximo apagar. Mas pastor, como que eu faço se eu já apaguei? Pergunta, como que eu faço? Pergunta aí, como que eu faço? Gruda em alguém aí, meu irmão. Pega o pavio de alguém, junta no irmão aí, pelo amor de Deus. Fala, irmão, põe essa chama aqui. Põe aqui. Derrama aqui, ó, esse fogo. Flui. Não está conseguindo? Se quiser, eu pego as nossas pequenas labaredas e eles incendeiam vocês. Você entendeu? Ele não vai a lugar nenhum. Você pode até apagar, mas você não consegue mandar ele embora. Essa igreja, meu irmão, minha irmã, ela só tem um compromisso. Desculpa, me perdoa, mas esse compromisso não é com você.
gente tem esse compromisso com Ele, nós somos guiados pelo Espírito Santo. 100% guiados pelo Espírito Santo. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Então eu queria te falar algumas coisas. Ontem eu estava numa reunião online, minha esposa também estava, um pastor, um grande amigo meu também estava, e outras tantas pessoas, algumas que conhecemos e outras que nós não temos a menor ideia de quem seja. Haviam cerca de 400 pessoas na nossa reunião ontem, né, amor? E você não acredita que o Senhor me chamou me destacou ali na tela do Zoom, e me deu um recado. Usou uma das maiores líderes que a gente conhece para nos dar um recado, e esse recado afeta você. Esse pastor, amigo meu que está na Califórnia, até gravou. Será que eu ponho aqui? Tá chamando um bom pedaço? Quer ouvir ou não? Ah, não. Não, se não quiser eu só resumo. Deixa eu ver. Onde estaria isso? Já achei. Vou tentar pôr já no ponto. Aí que eu vou pôr, peraí, tô só achando o ponto. Quer ouvir mesmo? Sim. Rodrigo, que ele ficou de molho aí, Rodrigo. Ficou de molho no destaque, né? Tempo do destaque mesmo, né? Rodrigo, eu quero abençoar você, porque o que eu vejo sobre você, sobre seu chamado, sobre sua força, é a palavra mestre. Então eu creio que você tem um entendimento acima da média, uma capacidade de absorver a revelação do Pai. E não só absorver, mas multiplicar e ensinar. Não sei se faz algum sentido com o que você já flui hoje, mas eu sinto que essa é uma capacidade que você tem, um presente do Pai, mas ao mesmo tempo eu sinto que você é um multiplicador de mestres. Então vejo você de fato como uma posição de liderança, multiplicando líderes, multiplicando pessoas que vão ensinar. Então é claro para mim essa sua função de catalisar. Vou parar aqui. Isso vai longe. Isso afeta você. Porque uma das coisas que o Senhor tem nos chamado, isso não é sobre mim, isso é o Espírito Santo em nós, amém? Não é o homem, esse homem aqui não tem nada de bom. É sobre o Espírito Santo em nós, amém? O Senhor nos chamou, amado irmão. E tudo isso que eu estou preparando é para te dar um recado, acredita? O Senhor nos chamou para multiplicarmos líderes. O Senhor nos chamou para catalisar liderança. E é muito doido isso, porque hoje foi um culto em que nós fizemos um experimento da multiplicação de um novo líder. Vocês acham muito legal uma igreja com um pastor? É muito legal. Se os discípulos tivessem os 12, eram 12, um se foi, repuseram um, não é isso? Se os 12 tivessem fundado uma igreja e ficado os 12 ali, Jesus não teria chego até você no dia chamado hoje. Eu estou muito triste que
que o Anderson e a Paula não estão aqui. Mas sabe o que eles estão fazendo? O id. Então a minha carne fica triste, mas meu espírito se alegra. Porque o id precisa acontecer. Nós queremos o quê? Nós queremos uma igreja congregacional que junte todo mundo. Esse nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus é que a gente cumpra o id. Então eu queria te fazer uma pergunta provocativa. Tem um líder aí dentro? Eu estou te fazendo uma pergunta intencionalmente provocativa. Tem um líder aí dentro? O Espírito Santo está dentro de quem? De mim só? Ou ele está dentro de cada um de nós? Será que eu tenho mais Espírito Santo do que você? Diga não. Tem não. O Senhor precisa de novos líderes na terra. Posso te contar um segredo? O Senhor precisa de novos pastores, de novos evangelistas, de novos profetas, de novos apóstolos. O Senhor precisa de novos ministros. O Senhor precisa de novos homens e novas mulheres dispostos a cumprir o ID de Jesus. Então eu queria te fazer uma pergunta. Se você fosse pedir algo para o Senhor, o que você pediria? Agora eu vou te fazer a pergunta de Deus para você. Tu me amas? Responde aí. Então apacenta as minhas ovelhas. Ele vai te perguntar de novo. Eu só vou ser boca dele. Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Eu vou perguntar mais uma vez como ele fez. Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. A gente chega aqui e pede um monte de coisa para Jesus, mas hoje ele queria te pedir uma coisa. Você topa cuidar de gente, para que o maior número de gente possa conhecer o Espírito Santo daquele que nos chamou? Você topa sair da sua zona de conforto e se dispor a cuidar de pelo menos mais uma pessoa, para levá-la a um encontro real com o Espírito Santo daquele que te chamou? Hoje o Senhor está te chamando para você sair do lugar em que você está e se tornar pescador de homens. Nós cantamos aqui sobre afundar barcos. Ah, meu irmão, queima tuas carroças, afunda o teu barco, mata o teu cavalo, equibalo. O que é equibalo? Envio sem volta. É o Senhor te chamando e dizendo: e aí, vamos? Está pronto para ir? Aleluia. Eu já quis uma profissão, eu já quis uma casa, eu já quis um monte de coisa. Você sabe o que eu quero hoje de verdade? Fazer a vontade do meu Pai. Me envia para fazer o que o Senhor quer que eu faça. E eu queria te desafiar a isso. Tudo isso é para dar um recado do Senhor para você. Qual o recado? Você que
já foi em algum momento da sua vida líder dentro da casa do Senhor, você que é pastor, mas não é ainda pastor dentro da Kingdom, você que não foi ordenado pastor, mas já exerceu de alguma forma liderança na casa do Senhor, não importa em que ministério. Pastor, eu era líder do banheiro, eu liderava aquele departamento. Você liderou alguma coisa na casa do Senhor, você é um pastor, você é um líder, você liderou jovens, você liderou células, você liderou qualquer coisa. Eu quero falar que nós vamos ter um encontro aqui na segunda-feira à noite, Aleluia. dia 30, Equibal. E eu queria te convidar a estar aqui com a gente. Pastor, eu não liderei nada, mas eu sinto isso queimar dentro de mim. Isso queima, é para isso que eu nasci. Segunda-feira às 8 da noite, você vai vir aqui e a gente vai ter um encontro. Pastor, eu não tenho a menor ideia, mas eu quero me alistar. Equibalo, envio sem volta. Você vem aqui segunda-feira à noite. Combinado? Aumenta a sua expectativa e vem. Aumenta a sua expectativa e vem. Nós estamos encerrando o primeiro trimestre e intencionalmente, nos últimos dias do terceiro mês, nós vamos ter um encontro aqui de tracionamento do arco, onde nós vamos esticar o arco e vamos ver quem diz: eu sou a flecha e eu quero ir. Pastor, mas eu vou para onde? Equibalo. Você pode ir para a livraria ali, ó. Fica bem ali, ó, saindo aqui, ó. Mas você pode ir para a África. Não sei. Aí não é comigo, aí é você e o Espírito Santo, eu não tenho a menor ideia. Mas nós vamos iniciar um processo de treinamento de novos líderes. Aleluia. E isso está sendo divulgado no dia que nós trouxemos um lindo casal para ministrar, inaugurando este novo tempo. É intencional, meu irmão. Nós somos intencionais. O Espírito Santo é intencional. E curiosamente estava marcado para hoje. E ontem eu recebo a palavra que nós somos o quê? Multiplicadores. E você não tem noção o que esse áudio continua. Mas eu quis colocar esse trecho porque esse trecho diz respeito a você. Esse trecho diz respeito ao que o Senhor vai fazer através de você. Pastor, a minha vida está uma bagunça. Que bom. Você não consegue arrumar, mas o Espírito Santo consegue pôr tudo no seu devido lugar. Talvez seja a hora de você pôr energia em outra coisa e deixa Ele arrumar a tua bagunça. Energia no que, pastor? Nele. Eu não vou servir. Você vai. Porque se o Espírito Santo transbordar em você, você precisa encher outras vidas. E se o Espírito Santo ainda não está transbordando em você, vem aqui, que nós vamos encostar a chama um no outro, até você virar um incêndio, até você ser queimado por completo pela presença dEle. Jovens, eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu amo muito vocês. Obrigado. Eu sei que vocês têm muitos sonhos. Eu sei que vocês têm muitos projetos. Eu sei que vocês têm grandes coisas que vocês planejam. Mas eu queria dizer para vocês que o Espírito Santo deve ser a sua maior busca. Meu irmão, eu conheci a pobreza, eu conheci a riqueza, eu conheci o mundo de maneiras horrorosas.
lugar mais seguro e mais incrível para se estar é no colo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhuma paixão, não existe nenhum plano, não existe nada que seja maior do que Jesus Cristo, nada que nos dê mais alegria, nada que nos dê mais satisfação. Eu estou absolutamente insatisfeito, então vem para Cristo, servir a Ele, e você vai encontrar a plenitude que te falta. Eu sou advogado e me perdoem, eu não estou nem aí para advocacia, desculpa, mas eu não estou nem aí. Minha única preocupação neste momento é fazer a vontade daquele que me chamou. Eu tenho boleto igual você. Na verdade, eu talvez tenha até um pouquinho mais do que a maioria, porque eu sou um pouquinho mais maluco do que a maioria. Eu tenho preocupações, eu tenho medos, eu tenho anseios, mas a minha única preocupação real é fazer a vontade daquele que me chamou. Então não importa como você está, em que estação você está, vem, meu irmão, vem, porque nós vamos multiplicar líderes, nós vamos multiplicar ministros, nós vamos multiplicar pessoas. Então esse é o recado. Nós vamos encerrar. Sábado agora nós temos limpeza na igreja às 9 da manhã. Se você quiser se voluntariar, esteja aqui com a gente. Domingo agora nós temos culto às 10 da manhã. Não perca o que o Senhor vai fazer aqui. Segunda-feira nós temos um encontro de liderança. Pastor, eu não sou líder, mas arde. Vem, combinado? Eu levei 20 minutos para dar esse recado, então você me esforcei. Na terça nós temos curso de células, aula prática. Vai acontecer, porque os 2 últimos não aconteceram, porque o pastor Edu estava hospitalizado. O pastor Edu teve alta, glória a Deus. Busquei ele hoje no hospital, ele está bonzinho. Ele está tão bonzinho que ele passou 2 horas depois da alta hospitalar na minha casa, na obra, andando para lá e para cá. Então ele está ótimo, graças a Jesus. Não, a Vanusa não deixou ele vir para o culto, porque aí falou que era demais. Mas ele ficou umas 2 horas, né, Sérgio? Andando para lá e para cá e dando palpite. Quer dizer que ele está bom. Então na segunda nós temos encontro de líderes para um alinhamento do céu às 8 da noite. Na terça nós temos treinamento de células, aula prática, o pastor Alex e a pastora Mércia, aqui na terça-feira. E na quinta nós temos culto. E hoje eu fui mandar uma mensagem para o Tiago. Eu deixei o Tiago meio sozinho com os pensamentos dele, porque eu sabia que se eu desse muita atenção para ele, ele ia sair correndo. E aí hoje eu mandei uma mensagem para o Tiago. E aí, meu irmão, tudo bem? Está vivo? Não vai correr? Mandei a mensagem para o Tiago, e daqui a pouco toca meu telefone com uma mensagem de outro Tiago, Tiago Grulha. Para quem conhece, vocês conhecem o Tiago Grulha? Alguém conhece o Tiago Grulha? Queria ser um super-herói, ter poderes para me transformar. Nos heróis as feridas não doem, mas na tristeza ele pode voar. Com Deus assim, eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Tiago Grulha é um pastor, um grande homem de Deus. Na verdade eu conheço ele quando ele não era pastor ainda. Hoje ele é pastor de uma igreja, ele está pastoreando uma igreja. Ele passou alguns anos na IBAB, junto com outro amigo nosso, que é o Paulo César Baruch. E o Grulha é um tesouro. E aí, Tiago, quando eu mandei a mensagem para você e a resposta vem do Grulha, eu falei, caramba, mandei a mensagem para o Tiago errado. Aí eu fui olhar, eu falei, não, eu não mandei mensagem para o Tiago errado, eu mandei para o certo. O Grulha que caiu de paraquedas aqui no meu WhatsApp.
muito tempo que eu não falava com ele. Ele me mandou uma mensagem: e aí, pastorzão, como você tá? Falei: uau, glória a Deus. Aí começamos a conversar ali por WhatsApp, por mensagem. E dia 16 de abril, o Thiago Grulha vem cantar e pregar Aleluia! aqui na Quinta. Obrigado. Vai ser lindo, Vai ser lindo. vai ser lindo, vai ser lindo. Então eu queria muito contar isso para vocês. Então já aumentem as expectativas. Você que não segue, procura ele aí no Instagram, Thiago Grulha. Ele é um grande homem de Deus. Tem assim inspirações profundas do Espírito Santo, um grande poeta do céu. O Senhor chamou ele, então ele vai estar aqui com a gente dia 16 de abril. Eu falei 16, 16 de abril. quinta-feira. Quinta-feira. Combinado? Segunda quinta-feira. Combinado? E no domingo seguinte, 16 é quinta, 17, 18, 19. Domingo é 19. Segunda é 20, né? No dia 19 de abril, que é domingo, nós temos o nosso culto missionário de envio. Por quê? Porque nós vamos sair daqui num grupo de pastores rumo à África para levar o pastor Abner para ficar lá na nossa base. Então, dia 19 de abril, você não me arruma nada, porque vai ser um culto de envio missionário. Vai dar saudade do pastor Abner, não vai? Ah, Jesus, meu coração já está pequeno de imaginar que ele não vai estar mais com a gente aqui. Mas isso é bom, porque nós estamos fazendo a vontade do Pai. É isso, amor. Todos os recados dados, eu levei 20, 30 minutos para dar recado. Mas vocês vão me amar mesmo assim, não vão? Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar e terminar. E aí, vocês podem